Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando nossos estudos. Não esqueçam de deixar de compartilhar, dizer um comentário, um amém e também curtir, é importante para o canal. Hoje nós estamos aqui com o capítulo 43, quando os irmãos de José terão que descer novamente ao Egito. E como eles estavam? Amedrontados, porque ainda não sabiam que aquele faraó que os recebeu era, na verdade, o seu próprio irmão. E eles estavam com medo porque ele havia pedido que eles levassem com ele o Benjamim. E convenceu o pai deles de que o Benjamim precisava ir com eles. Não seria uma tarefa fácil e eles não poderiam descer sem o Benjamim. Veja que José tramou tudo isso, porque o desejo, na verdade, do coração dele era rever o seu irmão, Benjamim, que era o menorzinho, e também, claro, ajudar toda a sua família. Mas, por enquanto, eles ainda não sabiam o que os aguardava. E eles disseram assim: o mantimento acabou, pai. Nós temos que voltar e comprar mais alimento. Mas Judá respondeu para o pai, falou: pai, certamente aquele varão não vai nos fazer nada, não vai nos vender nada, porque ele falou com muita veemência: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Pai, nós temos que levar o nosso irmão. E o pai fica muito bravo, ele fala: por que vocês fizeram isso para mim? Por que vocês falaram que vocês tinham outro irmão? Aí eles falaram: pai, ele perguntou, a gente não sabia, ele perguntou da nossa parentela, perguntou se o nosso pai estava vivo e perguntou se a gente tinha mais um irmão, e nós dissemos: sim, nós temos mais um irmão, o Benjamim. Nós nunca imaginávamos que ele ia querer que nós trouxéssemos o nosso irmão. Aí o pai dele fala assim, o Judá fala para Israel, para o pai dele: pai, não se preocupe, nós vamos trazer ele de volta, vamos até o Egito para que nós não morramos de fome, nem o Senhor, nem nós, nem nossa parentela. Eu vou ser fiador do meu irmão, eu o requererei, se caso ele quiser o meu irmão, eu fico lá no lugar do meu irmão. Prometo que eu vou trazê-lo de volta e vou colocá-lo diante da tua face, pai. E ele diz: tudo bem, então, não tem outro jeito. Toma tudo que tem de mais precioso nessa terra, o bálsamo, o mel, as especiarias, a mirra, o terebinto, leva. Além disso, leva o dinheiro que voltou, porque lembra que no capítulo anterior ele tinha colocado o dinheiro de volta no saco de trigo. Leva o dinheiro que voltou e mais o dinheiro necessário para comprar mais mantimentos. E ele diz assim: e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso irmão Benjamim, e se eu tiver que perder meu filho, que eu perca. Não tinha outro jeito, né? Eram todos morrendo de fome, ou arriscar mandar o Benjamim e ficar sem ele também. Quando os irmãos chegam lá na casa de José, no capítulo 15, eles pegam aquele dinheiro dobrado, pegam o Benjamim e se apresentam diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, ele com certeza ficou muito emocionado e já falou para os seus servos: leva eles lá para minha casa e prepara um banquete. E eles ficaram muito assustados, muito temerosos, porque eles falaram: por que ele está levando a gente para a casa deles? E ele diz: já sei, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no nosso saco, é que nós fomos trazidos aqui. Ele quer nos incriminar, ele quer fazer cair desgraça sobre nós, para que ele nos torne servos deles, nós e os nossos animais. E assim eles ficaram desesperados. Mas aí um dos homens disse: fique tranquilo, o Senhor não vai fazer nada contra vocês. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos tem dado um tesouro em vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe para fora com Simeão. Trouxemos, ele falou para o José, trouxemos o dinheiro de volta, você não vai ficar sem o dinheiro. E aí assim aquele varão que falou para eles ficarem tranquilos, levou eles de volta à casa de José, deu água para eles, lavou os pés deles, prepararam o pasto para os jumentos e prepararam o presente para quando José chegasse, viesse ao meio-dia,
porque eles tinham ouvido que eles iriam comer o pão juntos. José veio até a casa, recolheu ali os presentes que estavam na mão, inclinaram-se diante dele. Lembra do sonho? O sonho que Deus tinha dado, todos se inclinaram a ele. E ele perguntou: como é que está o pai de vocês? Ele diz: ele está bem, ele está vivo. Ele sim diz: ele está bem, nosso pai vive. Abaixaram a cabeça novamente. Aí ele levantou os olhos e viu Benjamim. Quando ele viu Benjamim, certamente ele ficou tomado de grande emoção. Ele diz: esse aqui é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E ele diz: Deus te abençoe, meu filho. José, então, ele já não aguentava mais aquela situação e ele foi se esconder numa câmara e lá ele chorou. Daí ele lavou o rosto e voltou para a presença dos irmãos. Ele estava com tudo planejado, ele já sabia tudo que ele ia fazer, porque ele era muito meticuloso. Ele tinha feito aquele plano e os planos que ele havia feito, na verdade, o Senhor havia feito por ele, e certamente que os planos iam se cumprir. Aí ele separou os egípcios deles, porque eles não podiam comer juntos na mesma mesa, assentaram-se, e aí a porção maior ele deu ao Benjamim. 5 vezes mais ele deu a porção maior. Daí eles comeram, beberam e se regalaram com ele. Até então, agora, nesse momento da palavra, eles ainda não sabem, porque o José está todo pintado como egípcio, maquiado, ele com aquelas roupas diferentes, certamente que não o conheceram, mas ele vai se revelar a eles. No capítulo 44, ele vai então se revelar e falar para deter os irmãos lá. Não, ele só se vai dar a conhecer no capítulo 45, na verdade. Ele começa no capítulo 44, ele vai continuar o plano dele para com os irmãos. Com certeza o interesse dele era ajudá-los, tirá-los daquela situação. Ele sabia que a fome na terra estava grande e o próprio Deus tinha colocado sobre ele esse propósito de ser ele o maioral e cuidar dos seus irmãos, e todos os irmãos se inclinando a ele. Era uma prova de que o Senhor cumpre as suas promessas. Você que tem uma promessa do Senhor, saiba que o Senhor Jesus, ele é poderoso para cumprir tudo que ele prometeu na sua vida. Por isso, não desanime, não importa o lugar que você esteja, a cova que você esteja, a prisão que você esteja. O Senhor pode te libertar, o Senhor pode te curar e o Senhor pode te dar vitória em todas as situações da sua vida. Fique em paz, amanhã a gente volta com o capítulo 44, essa história de José é tão emocionante, a gente fica querendo saber qual é o próximo capítulo, o que vai acontecer. É só você ler amanhã 44 e depois o 45 e estamos quase terminando o livro de Gênesis. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir.